Olá, boa noite a todos. Hoje estou aqui solo, porque o Gabriel não está bem, não está legal. Ele tá com, deve ser alguma virose, alguma coisa do tipo. Então ele ficou se recuperando, mas nós estamos aqui, né? Somos um só, então eu aqui represento ele para que a gente possa cumprir esse compromisso com vocês diário, e tá sendo incrível essa jornada que a gente começou com vocês já há 3 semanas, e nós estamos trazendo temas aqui que podem influenciar, que podem trazer resultado aí no seu casamento, na sua relação. E hoje nós vamos falar sobre problemas. E quem não tem problema pode sair da live, mas se você tem problemas, se você se depara com problemas aí ao longo da sua jornada, eu gostaria que você ficasse por esses preciosos 20 minutinhos aqui comigo para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. E então aproveita que agora a gente está começando, aproveita que você está chegando agora, pega esse aviãozinho que tem aqui do lado, compartilha essa live com algumas pessoas que você sabe que estão enfrentando problemas, sabe que estão enfrentando situações difíceis, não só no relacionamento, mas também na vida pessoal. E aí compartilhem essa live para que elas possam estar aqui conosco. E é isso, boa noite a todos. Vou respirar aqui, né, que sozinha a gente não consegue revezar, então vou respirar. Me falem, por favor, se tá tudo bem aí com o áudio, com a imagem, porque eu tô sem o retorno. Eu tô usando meu celular aqui como ponto de apoio e tô sem retorno. Então, se puderem vocês trazerem essa informação para mim, eu agradeço bastante. Boa noite. E é isso aí, gente. Depois vocês coloquem aqui para mim, por favor, para eu saber se tá tudo bem e poder avançar aqui com vocês. Gente, vamos lá. A quem vá muito bem na atuação ali como pessoa, como esposa, como marido, como profissional. Então, há quem vá muito bem, que tenha aqui um papel brilhante durante a sua jornada, se não houver problema. E aí, de repente, quando essas pessoas se deparam com algum problema, elas se desestabilizam de uma forma que ficam totalmente perdidas e totalmente fora de si. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Eu ainda não tive o retorno de vocês. Se alguém puder só falar que tá tudo bem no áudio e na voz. Eu vou até sair daqui para poder entrar, já que... Vamos ver se tá tudo certo. Olha, parece que sim. Parece que sim, então eu vou avançando, tá? Ah, legal, obrigada. Rafael falou que tá tudo ok, fechado. Então, gente, existem 2 tipos de problemas, tá? Um problema que pode ser facilmente solucionável, ou nem não tão fácil assim, então algum problema ali que também possa ter dificuldade na solução, mas que tem solução, tá? Aos nossos olhos, né? É um problema que é solucionável. E há aqueles tipos de problema que aos olhos humanos, pelo menos, não tem solução. Então a gente vai conversar sobre como a gente vai lidar com esses 2 tipos de problema, tá? E aí eu queria que vocês fossem compartilhando aí se vocês têm dificuldade realmente de lidar com os problemas ou não. Então, o primeiro tipo de problema, o problema que você tem solução, tá? Mesmo que seja uma solução difícil, mas que você consegue visualizar uma solução para esse problema. Lidar com esse tipo de problema, eu vou colocar aqui para vocês que talvez seja mais fácil. Por quê? Porque depende da sua atuação, de um plano de ação para que você possa avançar e caminhar em busca da solução. Então, ele vai depender de você também, talvez de outros fatores externos, mas há um plano que pode ser desenvolvido, há um plano que pode ser desempenhado ali, que pode ser traçado, né, pensado para que você consiga resolver esse problema. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês conseguirem se situar, tá? Então, por exemplo, um problema financeiro grave,
tá? Uma situação financeira ali, uma bola de neve que a família tá afundada, é uma coisa difícil, talvez você não veja uma luz no fim do túnel, mas ele é um problema resolvível, né? Ele é um problema solucionável, tá? Ele é um problema que, se você tiver frieza e clareza e conseguir ali se alinhar, pensar nisso daí, buscar ajuda, talvez de alguém que tenha uma habilidade maior do que com finanças do que você consegue traçar, né? Você consegue ali alinhar o seu plano e visualizar um caminho para você prosseguir, tá? Então, por exemplo, no caso da questão financeira, eu não vou nem entrar profundamente no tema, mas eu só quero tentar trazer esse exemplo para vocês pensarem por aí. Então, a questão financeira, a primeira coisa, pare de gastar, né? Fecha a torneira ali do que você tá gastando. A gente falou sobre finanças esses dias aí na semana passada. Segunda questão, busque uma fonte de renda extra para que você possa ter um valor maior para poder lidar com o dinheiro ali no mês. Busque, vai fazer um bico, vai fazer algum trabalho na internet aqui, vai rentabilizar de alguma forma para aumentar o orçamento da família. Depois, planeje, né? Planeje o seu orçamento. Então, assim, existem coisas, mesmo que a situação esteja difícil, mas existem ações que você pode fazer que vai trazer um benefício, né? Que você vai chegar mais próximo da solução desse problema. Eu tinha deixado até aqui um outro exemplo também para a gente falar sobre um problema, por exemplo, similar aí, você perdeu o emprego, então perdeu o emprego, a pessoa fica desesperada, tal, mas ok, é possível você traçar um plano diante disso. Então, você vai entregar currículo, você vai fazer contato com quem você conhece, você vai revisitar empresas que você já trabalhou, você vai criar alternativas para você buscar uma renda por conta própria, né? Para empreender algo. Esses dias o Gabriel postou ele estava no Farol e uma pessoa veio, né? Um menino veio, uma boa aparência ali, trazendo, né, um pacotinho cheio de paçoquinha, deixou para ele, tinha um papel impresso já com um código de Pix, né, com um QR Code de Pix, e ele falou assim, olha, pode ficar com as paçoquinhas, pode ir embora, daqui a pouco vai abrir o Farol, me faça o Pix depois, eu confio em você, eu sei que você é uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, então leva meu produto e depois você me paga, eu tô empreendendo, tô começando agora. Poxa, aquilo impactou o Gabriel de uma forma tão bacana e ele até marcou essa pessoa aqui no Instagram e mostrou pra gente isso, porque é uma forma de empreender, poxa, vai lá, vai se virar nos 30. Então, é um problema que você tem, perder um emprego, é um problema, mas de acordo com um plano de ação que você trace, é possível você avançar, você ou solucionar o seu problema ou chegar muito próximo dessa solução. Agora a gente vai falar de um segundo tipo de problema. E aí eu vou dar uma pausa rapidinho para quem está chegando agora. Hoje eu estou sozinha aqui porque o meu marido está ruim, está mal, provavelmente com uma virose e não tinha condições nenhuma de estar aqui conosco nesses minutinhos da nossa live. Então, a gente, como somos um só, né? Eu vim representando ele aqui e hoje estou sozinha para poder conversar com vocês, tá? Mas o objetivo está sendo cumprido e o nosso compromisso com vocês também. Então, a gente está falando hoje sobre como lidar com o problema, tá? E a gente está falando sobre dois tipos de problema. Um problema que tem solução e um problema que não tem solução. E agora eu vou começar a falar sobre esse segundo problema, tá? Esse segundo tipo de problema. Quando você se depara com um problema que não tem solução, como é que você lida com esse problema? E é aí que eu gostaria de um feedback de vocês também, se vocês quiserem falar. Vocês são daqueles que se desestabilizam ou vocês são daqueles que conseguem centrar, né, e de uma forma muito racional conseguem ir digerindo aquele problema e pensando de que forma você vai lidar com ele. Eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando vocês se desestabilizam, né? Se você é daquelas pessoas que se desestabiliza diante de um problema, você torna aquele problema 2 problemas. Você multiplica o seu problema. Porque se você não consegue, né, solucionar esse problema e você se desestabiliza de forma que você cria uma doença emocional, que você
cria um nível de nervoso ou de estresse, né? Que ninguém consegue ficar ao seu redor, que você começa a trazer um problema para o seu casamento ou para o seu serviço, porque você não sabe lidar com aquele problema que surgiu na sua vida. Então, de um problema você faz dois. Você é uma multiplicadora de problema, você é um multiplicador de problema se você não estiver conseguindo lidar com o problema, principalmente se ele não tiver solução. Então, eu gostaria de trazer a sua atenção nesse momento, de chamar a sua atenção para que a gente converse sobre isso. Então, ó, a Silvia tá falando aqui, né? Eu sou uma pessoa que me desestabilizo, né? E tudo bem, mas a gente precisa começar a pensar sobre isso, pensar de forma prática como a gente pode lidar com problemas que não dependem da gente solucionar. Então, um exemplo que eu deixei aqui anotado também para a gente falar. Claro que esse é um exemplo clássico, né? Entre aspas, de algo que você não pode resolver, que é a morte. Então, você está diante da perda de um ente querido, da perda de um amigo querido, da perda de um animalzinho de estimação, alguma coisa nesse sentido, e você lida com a morte. E você não tem o que fazer diante da morte. Não é possível você mudar essa situação. Aquilo é um problema, aquilo é uma dor, aquilo vai gerar um luto em você, e é legítimo que se gere um luto, é legítimo que você sofra aquilo que precisa ser sofrido, né? Encare essa dor que precisa ser encarada, mas você precisa, né, saber lidar com isso. Você vai precisar aprender a lidar com a saudade, você vai precisar aprender a lidar com aquele vazio, você vai precisar aprender a lidar com aquele problema que existe e que não tem solução. Se você não aprender a lidar com isso, você vai levar esse buraco na sua vida, vai arrastar por anos e anos, quem sabe até por toda a sua vida. E isso não é saudável para você, não é saudável para o seu casamento, não é saudável para quem convive do seu lado, tá? Então é importante a gente aprender a lidar. Um outro exemplo que eu coloquei aqui é um diagnóstico médico, por exemplo. Você recebe um diagnóstico, né, de uma doença ou, sei lá, né, diante de um acidente, da perda de um membro, né? Então vamos pensar nisso, né? Você se acidentou de carro ali e recebe o diagnóstico, ou, né, que vai ficar paraplégico, ou que vai perder um membro, né, em relação ao acidente que você teve. Óbvio, há um susto inicial, há um luto, há um momento, um período que você vai precisar para assimilar tudo isso que está acontecendo. Mas quanto mais racional você for, quanto mais você conseguir entender que não há o que você possa fazer para mudar aquela situação, se você conseguir assimilar isso, que não há o que você faça para mudar a situação, você vai precisar de um plano de como lidar com aquilo. Então, no caso de alguém que perdeu um membro, ela vai ter que aprender a fazer tudo só com a mão direita, ela vai ter que aprender a usar uma cadeira de rodas, ela vai ter que aprender a lidar ali com aquela situação. E se a gente fica só remoendo aquilo que a gente não consegue mudar, a nossa vida se torna amarga, a nossa vida se torna vazia, a nossa vida se torna com um buraco muito profundo. Então nós precisamos olhar para cima e avançar mesmo diante de problemas que não têm solução, tá? Então, se o problema tem solução, crie um plano de ação e avance em busca dessa solução, porque vai depender de você, né, em primeiro lugar, da sua atitude, da sua iniciativa para você buscar ali, para você correr atrás de uma solução, mesmo que envolva outras pessoas, mas depende de você iniciar essa busca pela solução. Mas se é um problema que você não consegue solucionar, você vai precisar internalizar isso, absorver isso da maior e da melhor forma possível, e você vai ter que avançar lidando com aquele problema, né? No caso de alguém que tem que tratar um câncer também, então ela vai ter que lidar com todos os obstáculos, por exemplo, que um tratamento do câncer interfere na vida dela. E tudo bem, ela vai lidar, ela vai pedir para Deus fortalecer, ela vai olhar para cima, ela vai começar a olhar as coisas boas da vida dela e parar de focar só no problema que ela não pode mudar.
Entendeu? Não adianta a gente se desgastar, a gente criar essa ansiedade de entender o que vai ser lá no final. A gente só tem que ir vivendo o processo. Vamos vivendo o processo, buscando beleza no processo. Nós já passamos por algumas dificuldades aqui em casa, por exemplo, a perda de 2 gestações entre a Isabela e o Gustavo, né? Nós temos 2 filhos, para quem não sabe, a Isabela de 6 anos, o Gustavinho com quase 2, e nós perdemos 2 gestações nesse período, e foi um momento muito dolorido, um momento difícil para nós, mas, né, principalmente para mim, né, a mulher que tá com o filho sendo gerado no ventre, quando há essa perda, e a gente recebe o diagnóstico, é algo muito triste, mas tem o que ser feito nesse caso? Não tem o que ser feito. Você consegue mudar essa situação? Não consegue. Você ficar brava, se você chorar, se você se rebelar com Deus, se você ficar nervosa com todo mundo que está ao seu redor, isso vai mudar? O resultado vai mudar? Não, não tem que mudar. Então nós escolhemos, por exemplo, compartilhar essa dor com as outras pessoas, porque entendemos que isso, a forma que a gente acabou lidando com essa dificuldade, a gente foi compartilhando com as pessoas para as pessoas entenderem que o que a gente fala é o que a gente vive aqui em casa. A gente tenta ser prático. É possível? Não é possível. Eu tenho o direito de sofrer? Claro que tem. Sofra, viva o seu luto, mas imediatamente, assim que você puder, levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas e avance, lidando, aprendendo a lidar com aquela perda. Aprendendo a olhar a beleza daquilo que não foi perdido, daquilo que você tem do seu lado. Aprendendo a olhar, como a gente falou em uma das lives anteriores também, o copo meio cheio e não o copo meio vazio, né? As pessoas, você tem que aprender a calibrar o seu olhar para aquilo que já deu certo, para aquilo que está dando certo, para aquilo que está bom na sua vida e não só para a dificuldade. Senão a gente gasta muita energia na dificuldade e é uma dificuldade que a gente não consegue mudar. Nós tivemos, ainda vou trazer mais um exemplo nosso aqui, a gente já está chegando próximo do final da nossa live, mas eu vou trazer mais um exemplo recente nosso, né, que pouca gente sabe, mas nós recebemos há 2 semanas, né, nós levamos o Gustavo no médico, porque percebemos que o olhinho dele estava desviando um pouquinho, e nós levamos no médico, pensando que pudesse ser o início ali de um estrabismo, alguma coisa parecida, e aí a médica disse que esse desvio era um desvio em decorrência do grau alto, do grau de hipermetropia alto que ele tem. Ele tem 1 ano e 8 meses, a gente jamais imaginou que ele teria um grau alto, né, no olhar, nunca percebemos isso, ele aparentemente enxerga tudo direitinho, e aí, de repente, recebemos esse diagnóstico que ele vai precisar óculos e é um óculos com um grau alto nos 2 olhinhos. E isso mesmo já vai alinhar a visão dele, muito provavelmente, mas a gente vai ter que passar por essa adaptação. E naquele momento, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu fiquei perplexa, eu fiquei assustada, eu fiquei chateada, triste. Eu falei, uau, mas é um bebezinho de 1 ano e 8 meses e vai ter que usar óculos, puxa vida. E como que vai ser a adaptação dele, E aí eu respirei fundo, fiquei algumas horas ali tentando assimilar tudo aquilo e depois eu levantei a cabeça e falei, ok, né? Podemos fazer alguma coisa diante disso? Não podemos. O que a gente fez foi marcar um outro especialista para que nós pudéssemos ter 2 diagnósticos. E aí o outro confirmou a mesma coisa. Então, diante disso, começamos a dar graças. Obrigada, Deus, porque a gente descobriu isso muito rápido. Obrigada porque a gente vai ter condições de mandar fazer um óculos para ele com uma lente ali que fica um pouco mais fina, mais confortável para ele, uma armação mais confortável. Muito obrigada por isso. E tá tudo bem, é um óculos, é a visãozinha dele, muitas pessoas usam óculos, né? Eu uso óculos só para leitura aqui, eu comecei a usar agora próximo dos 40 anos, mas tem gente que usa já desde muito novo e tá tudo bem. E aí, o que você tem que fazer? Virar uma chavinha na sua cabeça, porque senão você vai ficar se desgastando com algo que depende de você mudar. Não depende. Então eu poderia escolher sofrer meses com essa história ou assimilar, olhar para o lado positivo e avançar a vida.
E é isso que a gente faz aqui em casa. E é essa escolha diária que a gente tem aqui diante das dificuldades que a gente passa. Só existe uma certeza nessa vida, minha gente, que vocês vão ter problema. É a única certeza, a própria Bíblia fala isso, né? No mundo tereis aflições, né? Então você vai ter aflição, você vai ter problema. E o que vai diferenciar você de outras pessoas? A forma que você lida com esses problemas. Principalmente se você for uma pessoa que já encontrou Deus, que já encontrou Jesus, que se denomine cristão, você precisa agir de uma forma diferente quando você se deparar com os problemas. Você precisa mostrar quem mora no seu coração ali, você precisa mostrar a diferença de quem serve e quem não serve por meio das suas atitudes. Então confie em Deus, faça a sua parte. O que puder ser feito, você faz, e o que você não puder fazer, descanse, aprenda a viver com aquilo e olhe o que tem de bom ao seu redor. Pare, né, com essa síndrome que o ser humano tem de focar a visão no que é ruim e foque a sua visão naquilo que é bom, naquilo que você já conquistou, naquilo que você já tem, e desenvolva essa habilidade de conviver com alguns problemas que não serão solucionados. E é isso, minha gente. Espero que essa reflexão fique aí no coração de vocês. Espero que vocês consigam pensar acerca disso de forma específica com aquilo que vocês estão passando, né? Ou vão passar aí na vida de vocês. E continue contando com a gente. E daqui a pouquinho a gente posta, nos próximos dias, o Gustavinho de óculos. O óculos dele vai ficar pronto no final dessa semana. E tá tudo bem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.